Fala galera, esse é o segundo vídeo da série de vídeos que estamos construindo um site, uma landing page para venda de um produto. Então, no primeiro vídeo, a gente já deu uma explicação geral sobre o projeto, qual que é o produto que a gente vai vender, por que que faz sentido construir essa landing page e também já fez o setup básico ali do código usando o Vite. Ele já construiu ali um Hello World usando Vite, Vue, Tailwind CSS e alguns outros frameworks. Então, a gente parou, o site estava dessa maneira, esta é a página inicial padrão que vem com o template que a gente está usando. No vídeo de hoje, a gente vai definir um pouco do estilo e do design que a gente vai usar na página. Eu vou explicar aqui o processo de escolha, quais foram os itens que a gente escolheu como inspiração do design, e já vai de fato começar a codificar a página, codificar ali o design da página inicial, da nossa landing page. Para definir o estilo e o design da página, é interessante começar, pelo menos eu acho interessante começar pela fonte. E para escolher a fonte, eu uso o Google Fonts. O Google Fonts é um site que disponibiliza centenas de milhares de fontes gratuitas, é do Google, então tem um certo respaldo aí da empresa e é tudo gratuito. Aqui no Google Fonts você consegue filtrar por vários tipos de fontes, né? Serif tem um estilo um pouco mais formal, um pouco mais sério. As fontes display, ela tem um teor mais artístico, então você vê que elas têm esse aspecto mais artístico, mais exagerado, digamos assim. Handwritten são fontes de simulação de escrita à mão e Monospace ela tem um teor mais técnico, ela passa um sentimento mais técnico. E, de maneira geral, os sites acabam usando as fontes sans serif para construir páginas grandes, páginas que vendem produtos ou coisas do gênero. Então, aqui a gente começa filtrando pelas fontes sans serif. Veja que tem pelo menos 546 opções diferentes aqui, então é bem interessante, né? As fontes Roboto e Open Sans, que são essas duas que ele mostra no começo da página, são duas fontes extensamente utilizadas na internet. Então, você vai ver muitos sites que usam a Roboto, a Open Sans, a Lato, essas fontes. E aqui eu estava em busca de alguma coisa que fosse sans serif, fosse bonito e também tivesse um pouquinho de descontração. Afinal, o produto que a gente está vendendo é um produto artístico, é um conjunto ali de canetinhas, de pincéis marcadores, que geralmente remete a um pouquinho de descontração, um pouquinho de diversão. Então, eu também queria que a fonte tivesse esse aspecto, mas sem exageros. E aí, depois de procurar, eu acabei optando pela fonte Fira Sans, que me trouxe esse aspecto, primeiro de seriedade, né, uma fonte elegante, mas ao mesmo tempo com esses Gs bem estilosos aqui, esse F bem puxado para cima, me passou a impressão de ser uma fonte séria, mas ao mesmo tempo um pouquinho de descontração, um pouquinho de diversão, que é o que o nosso produto remete. Então a gente vai escolher aqui a Fira Sans para a nossa landing page. Veja que o Google Fonts ele disponibiliza diversas espessuras da fonte, né? Então tem a espessura 200, que é o Extra Light, 300, 400 e assim por diante. E aí você pode escolher aqui quais espessuras você vai querer importar na sua página. Eu escolhi a espessura 400, 500 e a 600, que são espessuras bem tradicionais aqui. É como se fosse a espessura normal, um pouquinho mais grossa e um semi-bold aqui, que é a 600. Depois de você selecionar aqui a espessura das fontes que você vai querer importar, o Google Fontes disponibiliza o código que você precisa adicionar na parte head da sua página, no cabeçalho da tua página, para que ele já importe e você possa usar a fonte na sua página. Então, já a gente já vai importar aqui no nosso projeto esta fonte. Além da escolha da fonte, a gente precisa começar a entender quais elementos que a gente vai usar na página e qual vai ser o estilo desses elementos. E aí, para isso, para nos inspirarmos, para ter uma inspiração ali de qual vai ser mais ou menos o estilo que a gente vai seguir, eu costumo usar o Dribbble. Dribbble é uma página que reúne vários designers e várias peças de designs criados por esses designers. E é interessante que você consegue buscar aqui pelo tema. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja construindo alguma coisa relacionada a carros. Você consegue buscar aqui pelo tema, ele já vai vir uma série de peças de designs relacionadas a carro. E você também pode filtrar por uma cor específica. Então, se você estiver trabalhando ali com carros vermelhos, por exemplo, você pode usar a palavra-chave carro e também a cor vermelha, que ele já vai vir uma série de inspirações aqui para você se inspirar na criação da tua peça, teu vídeo, da tua página, enfim, seja lá o que for que você esteja criando, você consegue encontrar várias inspirações aqui. E você pode buscar também por temas, por exemplo, vamos supor que você esteja tratando de um aplicativo relacionado a dinheiro, você pode buscar por dinheiro aqui, ele vai vir uma série de coisas aqui relacionadas a dinheiro. Ou também o estilo, vamos supor que você está um estilo mais cartoon, um estilo mais desenhado, você pode buscar por cartoon, ele vai vir uma série de peças gráficas já com uma curadoria feita. Então, teoricamente, já são peças bem bonitas, bem elegantes.
Enfim, depois de vasculhar aqui um pouquinho no Dribbble, eu encontrei 3 peças para a gente inspirar aqui o nosso design. A primeira foi essa aqui, achei interessante a combinação de cores e elementos que ela usa. Então, esse lilás bem clarinho, ela vai ser uma cor que a gente vai usar bastante na nossa landing page. Essa outra peça também achei bem interessante, principalmente esse gradiente, essa tonalidade aqui que ele usou, de um lilás bem claro para um lilás um pouquinho mais escuro. Achei muito bonito. Também separei essa peça aqui como inspiração para a nossa landing page. Por fim, esse website eu achei bem interessante, principalmente o formato do cabeçalho, que ele tem essa leve inclinação aqui. Eu optei por, na nossa landing page, criar um cabeçalho também com essa inclinação, e mais com o uso dessas cores, com um gradiente semelhante a esse, de um lilás bem clarinho. Eu acho que vai ficar um contraste bem bonito. Essa foi um pouquinho dos elementos de peças aqui para a gente se inspirar. Além disso, eu também já separei algumas imagens que a gente vai usar na nossa landing page. Então, por exemplo, esta aqui é uma imagem bem bonita, ela já está com fundo transparente, ela é um PNG, né? Que é uma imagem que permite o fundo transparente. Então, a gente pode usar aqui em sobreposição ali no cabeçalho, que ela vai ficar bem interessante. Também já separei algumas imagens de artes criadas com essas canetinhas. Então, veja que bonito aqui, por exemplo, esse OVNI, como as cores são brilhantes, bem contrastantes. Acho que vai ficar bem interessante na nossa landing page. Também separei esse outro desenho aqui, que tem esse formato bem legal, e também usa a paleta de cores que vai ser próximo ao que a gente vai usar, que é esse lilás, esse tom de lilás aqui que a gente vai usar na página. Esse desenho aqui vai ficar em destaque, acho que vai ficar bem elegante. Então, depois de colher todas essas inspirações, pensar ali qual fonte vai usar, eu comecei a esboçar aqui como que ela pode ser estilizada, tá? Então, aqui um cabeçalho com aquela tonalidade de lilás, com o título do produto, talvez um subtítulo aqui embaixo, uma imagem aqui do produto, provavelmente esta aqui, que tem a relação de todas as canetinhas que serão vendidas, e aqui começa um pouquinho de texto com as vantagens dessa canetinha, e aqui uma galeria com as imagens, né? A galeria com as imagens de desenhos, exemplos que foram criados com essas canetinhas. E aqui para baixo, provavelmente segue numa repetição de padrão, também alguns textos com algumas vantagens e, em algum momento, o CTA, né? O clique para conversão de fato, para o cliente comprar essa canetinha. Bem, então já temos as nossas inspirações, já tem um pouquinho de imagem, as cores que a gente vai usar, acho que já é o suficiente para a gente começar de fato a codificar a nossa landing page. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar a fonte Fira Sans aqui ao projeto, para que a gente possa usar ele na nossa landing page. Então, aqui nos arquivos do nosso projeto, eu vou alterar primeiro o index.html, para ele conter ali o header, conter o download da fonte do site do Google, conforme já tem aqui conforme tem aqui no próprio site do Google Fonts. Então, eu posso simplesmente copiar isso aqui e colar aqui no header. Além disso, eu preciso configurar o Tailwind CSS para que ele use essa fonte. Aqui nesse template já vem tudo comentado aqui bonitinho. Então eu posso simplesmente adicionar essa família para ser usada, essa fonte para ser usada aqui no nosso site. E aí eu posso simplesmente adicionar aqui a fonte Fira Sans. Com isso, na nossa página ele já deveria refletir aqui a nossa nova fonte. Vamos dar uma olhada aqui no inspecionar elemento. Veja que legal, ele já está usando aqui a Fira Sans. Essa aqui já é a nova fonte. Maravilha. Agora vamos limpar o conteúdo dessa página inicial. A gente não vai precisar, obviamente, desse conteúdo aqui que vem inicialmente. Então, a gente precisa partir de uma página em branco. E aí, essa página é esse index.page aqui. Eu vou simplesmente limpar todas essas linhas e começar a codificar aqui a nossa landing page. Então, vamos começar criando o nosso header, nosso cabeçalho. Note que esse cabeçalho ele deve preencher todo o topo da imagem, inclusive da ponta esquerda até a ponta direita. Então, eu simplesmente vou criar uma div aqui e aplicar um estilo a ela para a gente ver ela sendo criada aqui. Aqui, simplesmente, eu criei uma div para ser o nosso cabeçalho e apliquei uma cor de fundo cinza e uma altura padrão aqui, só para a gente conseguir enxergar esse cabeçalho. Então, aqui está. Quando a gente definiu as nossas peças de inspiração, a gente viu esse gradiente aqui bem interessante, bem bonito, com esse lilás do claro para o pouquinho mais escuro. Então, vamos aplicar algo semelhante aqui neste cabeçalho. A sintaxe para isso no Tailwind é o BG, gradiente, e aí você escolhe a direção a qual você quer que o gradiente vá. Então, por exemplo, to R seria to right, né? Seria o acrônimo de to right, ou seja, para a direita. Seria um gradiente 100% horizontal indo da esquerda para a direita. To BR é o gradiente para direita inferior. Então, é um gradiente inclinado, bem interessante. E aí você pode colocar BG gradiente to BR, a cor que você quer que inicie esse gradiente. Então, vou colocar aqui vermelho só para demonstrar.
até a cor destino. Do vermelho para o preto, só para ficar um pouco mais claro aqui a ideia. Então veja que aqui o gradiente já começa no vermelho e vai até o preto. O Tailwind CSS ele tem uma paleta de cores padrão. Então ele tem uma série de cores aqui bem bonita, várias cores bem bonitas aqui que você pode escolher, ou você também pode colocar cores personalizadas. Mas aqui eu encontrei duas cores que podem ser bem semelhantes ao gradiente que a gente quer criar, que seria um indigo bem clarinho, né, seria esse indigo aqui 50 para o violeta 200. Então ele criaria um efeito aqui semelhante a esse gradiente que a gente viu nessa peça. Então eu vou, ao invés de ser from red, eu vou colocar from indigo 50. E o destino do gradiente vai ser violeta 200. Legal, aqui está o gradiente conforme a gente tinha visto, parecido com o que a gente tinha visto na peça artística. Agora o conteúdo que a gente vai colocar aqui na nossa página no cabeçalho, ele não pode iniciar totalmente na esquerda, ele tem que estar ligeiramente centralizado. Então, por mais que o monitor seja extremamente vertical, por mais que a janela aqui do navegador esteja bem aberta horizontalmente, o conteúdo ele vai ter que ficar de certa forma centralizado aqui. Então eu vou criar uma nova div aqui dentro e limitar o tamanho dessa div e também centralizá-la. Assim a gente consegue começar a colocar o conteúdo dela dentro desta div. Eu também vou começar a incluir o texto. Um texto com o título do produto e também um subtítulo ali, pode colocar uma descrição rápida, mais detalhada do produto. Então, ao invés de eu simplesmente adicionar o texto dentro desta div, eu vou criar uma outra div para separar em duas colunas. Assim, posteriormente, a gente pode colocar na primeira coluna os títulos e na segunda coluna a imagem. Então, quando eu crio uma div aqui com a classe Flex e depois uma outra div com a classe W6, eu limito aqui o tamanho dela para apenas metade do espaço disponível, apenas 50% do espaço disponível. Então, a div que vai conter o texto, ela vai no máximo ocupar metade da div Py. Vamos ver como as coisas estão ficando. Maravilha. Veja que aqui ele já tem uma div que limita o conteúdo. Então, veja que o conteúdo vai no máximo daqui até aqui. Então, ela não vai pegar toda a página. E o texto já está na posição que a gente quer. Já está ocupando metade esquerda do cabeçalho. Obviamente, desse tamanho não fica bonito. Então, vamos colocar esse texto um pouco maior. Então, para isso, eu uso a classe do Tailwind Text 5 vezes extra large. Eu quero uma cor que combina mais com o fundo gradiente. Então eu vou usar um indigo um pouco escuro aqui, esse lilás um pouco escuro. E também vou falar para a front ser semi-bold, para ela ter uma espessura um pouco maior. Além disso, eu vou adicionar um texto logo abaixo, que é como se fosse um subtítulo, de um tamanho um pouco menor, então é text medium. Aqui ele não precisa ter esta cor, ele já pode ter uma cor mais padrão, vou colocar uma cor preta. Ele também não precisa ter essa espessura, ela pode ter uma espessura um pouco menor. E aqui eu vou colocar um subtítulo, que é uma descrição um pouco mais técnica do produto. A marca, a espessura da ponta e as cores. Veja que o cabeçalho já começa a tomar forma. Aqui inicialmente eu tinha colocado uma altura limitada, eu vou tirar essa altura limitada e vou deixar ele estender aqui conforme o conteúdo. Aqui já temos um meio caminho andado, já temos um pouquinho do formato do header do jeito que a gente quer. Bem, conforme a gente tinha visto aqui no nosso design, aqui do lado direito eu vou colocar uma imagem das canetinhas e aqui embaixo mais um texto. Além disso, a gente tinha visto que esse cabeçalho ficaria interessante aplicar uma inclinação, uma leve inclinação aqui para dar um pouco mais de estilo, dar um pouco mais de personalidade à página. Para aplicar essa inclinação, não foi simples, tá? Depois eu até me arrependi um pouco de querer aplicar essa inclinação. Eu precisei criar um pseudo-elemento, né? Então no CSS você pode usar a estilização do after e o before, que são pseudo-elementos, justamente para você criar ali algum estilo diferente. Então, como a gente já está com o vídeo um pouquinho aqui extenso, eu vou adiantar aqui um pouco as coisas, eu vou avançar até o último commit e comentar com vocês o que foi que eu fiz na página. Então veja que aqui eu apliquei a inclinação no cabeçalho, já vou mostrar como, coloquei a imagem de fundo que a gente tinha tratado anteriormente, veja que ela tem o fundo transparente, então ela fica bem interessante com o contraste do cabeçalho e o fundo branco. Aqui um texto com um pouco das vantagens, então quais são as superfícies que eles são aderentes, e aqui embaixo eu também vou colocar a galeria com aquelas imagens, ainda não deu tempo de codificar essa parte, mas já eu vou colocar aquelas imagens bem bonitas que a gente viu anteriormente. Então nossa landing page começa a tomar forma. E aí, só para ilustrar aqui um pouquinho no código,
Para que eu aplicasse esta rotação ali no header, eu precisei criar um elemento, um pseudo-elemento before nessa div, e neste pseudo-elemento ele sim tem o gradiente e ele tem essa rotação. E aí eu também precisei aplicar um estilo aqui customizado para definir a altura e também a largura do elemento. Então com isso eu consegui aplicar aquele efeito inclinado ali do cabeçalho. Aqui eu criei uma outra coluna para adicionar imagem, sem nenhum muito segredo. E aqui embaixo foi o conteúdo com as vantagens também. Também não tem nada de muito especial aqui. Veja que aqui eu também fiz um tratamento para ele adequar a posição dos elementos quando tiver uma tela um pouco menor, acompanhando no celular ou coisa do gênero. Então ele já muda para, ao invés de ser um do lado do outro, um em cima do outro, e fica um pouco melhor para quem está visualizando no celular. Esse foi o vídeo de hoje, a gente já avançou aqui um pouquinho, já começa a ter um aspecto um pouquinho melhor nossa landing page. No próximo vídeo acredito que a gente ainda vá trabalhar no design, provavelmente já seja o último vídeo trabalhando no design da landing page, e aí depois do próximo vídeo, provavelmente já começa a integração com o meio de pagamento e outras coisas mais interessantes, menos relacionadas a design. Muito obrigado por acompanhar essa série. Se inscreva, deixe o seu like se possível e até mais.